E aí, no século XVIII, óbvio que vários eventos ao longo da história aconteceram para a gente chegar na ciência da felicidade. Mas eu queria explicar para vocês de uma forma simples, porque são tantos nomes, são tantos personagens, e aí fica até difícil da gente entender de uma maneira fácil e didática. Então eu quero te explicar dessa forma. Então, a gente falou lá da filosofia, né, da contribuição dos filósofos da felicidade hedônica, que vem do hedonismo, e da felicidade eudaimônica, que vem dessa parte do divino. O daimon significa o divino que tem dentro da gente. Depois veio o cristianismo, numa linha que defendia que a felicidade não poderia acontecer nessa vida, somente em conexão com Deus. E aí no século XVIII, no iluminismo, que foi um movimento intelectual e filosófico na Europa, aonde começou a questionar, principalmente com a participação de Voltaire e Diderot, que eram filósofos da época, que questionaram essa linha que até então São Tomás estava defendendo, que sim, felicidade poderia ser vivenciada nessa vida. E aí, um marquês militar de nome François Jean de Châteauroux começou as primeiras medições e comparações de felicidade entre populações. Então, se a gente for olhar, gente, quando a gente pega esse negócio, se imagina um marquês, um militar, começou a medir e comparar felicidade entre populações. E a gente fala que a felicidade, de repente, o bem-estar, está muito nas empresas, dentro das áreas de RH, a gente às vezes associa que isso é muito de uma área de recursos humanos, mas eu era um militar marquês. Então a felicidade, ela tem todas as áreas, principalmente na economia e na filosofia. É muito importante a gente entender essas bases para a gente, se você, por exemplo, trabalha numa empresa e agora com essa questão também da preocupação do burnout, da saúde mental, as pessoas não acharem que a felicidade está ligada só a essa questão psicológica. Ela está ligada num conceito maior de política de governo. Isso é muito importante a gente entender. Ainda no movimento do iluminismo na Europa, no século XVIII, um jurista e filósofo de nome Jeremy Bentham começou a fazer uma proposta na linha do hedonismo de maximizar o prazer e reduzir a dor para decisões públicas, e levou isso num contexto de experimentos de medir a felicidade. Foi nessa época que a gente tem os primeiros registros de medir a felicidade, lá no século XVIII. E nesse movimento do iluminismo, várias personalidades, como Adam Smith, um economista famoso, que defendia que felicidade, bem na linha de Aristóteles, estava ligada à prática de virtudes e da apreciação. Lá na teoria do bem-estar, a gente vai ver que tem um nome dentro da psicologia positiva que chama savoring, que é da gente apreciar, né, de degustar, de saborear. E Adam Smith já falava que a felicidade está muito ligada a essa questão da apreciação, muito mais do que a parte econômica. William James, o psicólogo que fundou o primeiro curso de psicologia nos Estados Unidos, defendia que felicidade tem a ver com propósito elevado. Somente quem tem propósitos elevados podem ser felizes. E Freud, o pai da psicologia analítica, defendia que a felicidade estava ligada a ter uma comunidade e dar amor a ela, desenvolver essa comunidade. Aí a gente vê uma ligação muito forte com o FIB. Aliás, na verdade o FIB está ligado a todos esses pensamentos. Mas quando a gente fala que Freud coloca que felicidade está ligada a desenvolver comunidades, a gente está falando da vitalidade comunitária e da necessidade básica que é o pertencimento. Então, como a gente pode ver, o iluminismo foi fundamental para trazer à tona essa questão da felicidade.